Guilherme, cara, quando eu envelhecer, quando eu estiver no final da minha vida, eu me vejo assim em um cenário de uma casa de campo, com um belo gramado, com diversos amigos, idosos, jogando truco, se divertindo, com pessoas cuidando da gente, e proteção 24 horas, porque tem que ter esse cuidado. Ou seja, eu imagino um cenário de uma chácara. Com certeza não é o cenário de um asilo. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos telespectadores. Aqui quem vos fala é o Guilherme Góes. E eu me chamo Gabriel. Nós somos os membros fundadores do Grupo de Estudos Reintegrados. Grupo esse dedicado à disseminação da cultura e do conhecimento. E hoje iremos abordar um tema de interesse nacional. Sobre o que iremos falar, Gabriel? Hoje, pessoal, nós iremos abordar um tema que ele é um pouco sensível e que ele é muito recorrente, infelizmente, na sociedade brasileira. Nós iremos analisar como se perpetua a negligência, o descaso com idosos na sociedade brasileira atual. Primeiramente, Guilherme, eu gostaria de entender, do seu ponto de vista mesmo, como você acha que se manifesta na sociedade atual, principalmente no Brasil, essa questão do desacato ao público da terceira idade, aos idosos? Quais são os fatores que fomentam esse cenário de jogar o idoso no asilo, ou então em uma casa de repouso? E não somente isso, mas em ambientes, em asilos, por exemplo, que muitas das vezes não têm as condições necessárias para que aquele idoso ele tenha uma vida, um final de vida, na verdade, digno, que não tenha a verba necessária, que não tenha os cuidados adequados, que não tenha os investimentos corretos para aquele indivíduo. O que você acha a respeito disso? Quais são as motivações principais, do seu ponto de vista, que levam uma pessoa a levar os seus genitores ou seus progenitores para uma casa de repouso, ou então para descuidar dele, para negligenciá-lo, maltratá-lo? Eu, como sendo uma pessoa que eu busquei me especializar dentro da área da cultura, da filosofia, das artes, eu consigo enxergar causas culturais para que esse tipo de coisa aconteça. A primeira, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, é a seguinte: ao longo do tempo, a expectativa de vida média da população aumentou muito. Uhum. Consequentemente, você para pensar, por exemplo, em sociedades antigas, era muito raro você ter uma pessoa que tivesse acima de 50 anos. Uhum. Até relativamente pouco tempo atrás, a expectativa de vida aqui no Brasil era de 40 anos, por aí. Então, você tinha uma pessoa idosa, ela era uma raridade. Consequentemente, as pessoas têm uma tendência a ter um respeito, a ter um apreço muito maior por aquilo que é raro. Então, hoje em dia, ser um idoso é uma coisa bastante comum, e tem vários países que estão passando, inclusive, vários problemas, porque a população... Crise demográfica, pois é, a Europa no geral a sociedade está envelhecendo. Aqui no Brasil isso também está acontecendo muito mais devagar do que aconteceu no Canadá, ou do que está acontecendo em países europeus, mas está acontecendo também. Então a gente vê que está se tornando muito comum as pessoas serem idosas, e por conta disso você acaba tendo uma tendência das pessoas a ter um desdém maior pelo idoso. Outro fator também, que eu acho que é uma coisa muito importante da gente estar analisando, é o desenvolvimento daquelas linhas de pensamento que surgiram ali. Eu consigo rastrear isso até metade da Idade Média, começando ali com Guilherme de Ockham. Tem pessoas que conseguem chegar mais longe, mas o máximo que eu consigo é isso, pelo menos no momento. É o seguinte: atualmente as pessoas estão se tornando muito materialistas. E quando a pessoa ela tem uma mentalidade materialista, ou seja, que tudo aquilo que você faz na sua vida tem a seguinte motivação: eu vou minimizar as minhas dores e eu vou maximizar a minha capacidade, os meus prazeres físicos imediatos. Qual é a motivação que uma pessoa dessa tem para cuidar de um idoso que está com diabetes? De repente a pessoa perdeu a mobilidade de algum membro, às vezes ela tem uma perna amputada, e a pessoa tem vários problemas que exigem vários cuidados. Esse tipo de pessoa, ela está, pelo contrário, ela está maximizando, ela está aumentando a tua frustração de curto prazo, ela está aumentando o teu estresse e está minimizando a tua capacidade de ter um prazer sensorial imediato. Uhum. Ou seja, se pensar assim, do ponto de vista de uma pessoa materialista, não convém você ter um convívio com um idoso. Isso é um negócio que não é nem um pouco conveniente. Concomitantemente a isso,
existe também o fator do planejamento familiar. O planejamento familiar, ele é um negócio que traz, assim, não é muito popular esse tipo de questão. Não é nem a estratégia em si, cara, é porque o planejamento familiar, ele traz algumas benesses imediatas para a pessoa individualmente, só que no longo prazo ele traz problemas muito grandes para a sociedade em geral, o que vai acabar afetando a pessoa individual também. Uhum. E, no geral, como as pessoas elas têm menos filhos, no final das contas, se o cara tem, por exemplo, um filho único, o filho único vai ter muito menos, vai ter muito mais dificuldade para cuidar desse idoso sozinho. Vai ter muito mais dificuldade para cuidar desse idoso sozinho. Cara, agora há pouco tempo, meu avô ele teve que fazer uma cirurgia, né? Coisa que acontece, que vai acontecendo com a gente conforme a gente vai chegando numa certa idade, porque está numa idade já bem avançada. E, meu Deus do céu, tinha sido um problema muito grande para ele se não fosse pelo fato de meu avô ter 11 filhos. Porque foram os filhos tudinho, os netos, um monte de gente, eu nem sei quantos primos eu tenho. Então, um monte de gente ajudando para conseguir recursos financeiros para pagar exame, que tudo caro, remédio, que até hoje está tendo que comprar, a cirurgia em si. Então, assim, é uma coisa que é muito difícil. Muitas vezes a pessoa ela até acha que seria uma atitude até amorosa você colocar o idoso sob o cuidado de um asilo. Então, assim, eu não consigo avaliar direito como que é o trato dos idosos dentro dos asilos. Pelo que a gente ouve falar, não parece ser uma coisa muito agradável. Uhum. Então, por causa disso, eu gostaria de ouvir a tua opinião a respeito disso, Gabriel, que eu sei que tu conhece esse tipo de coisa um pouco mais a fundo. Pronto. Realmente, Guilherme, achei interessante o que você trouxe, no caso, esse ponto de vista mais materialista. Eu, pelo menos, eu não tinha me tocado tanto sobre esse detalhe de que as pessoas, elas no futuro, pelo menos eu não tinha percebido de imediato, quando um único filho, o filho único no caso, ele tem que cuidar dos seus pais, é muito mais complicado do ponto de vista material, do ponto de vista financeiro, do que se fossem vários filhos, cuidando dos mesmos pais. Entretanto, a gente tem que analisar também um outro aspecto, além do aspecto material, que é o aspecto mais honorífico, mais moralista da coisa. Uhum. Porque, por exemplo, a nossa sociedade, como dizia Max Weber, ela está passando por um processo, estamos vivendo claramente isso, desde o período lá da transição, das ideias da religião como meramente algo divino para a religião associada ao capitalismo, iniciando esse processo com João Calvino, a gente percebe que, atualmente, a sociedade ela está passando por um processo de decadência dos valores morais. As pessoas se tornam cada vez mais materialistas. Antigamente, como você tinha falado, os indivíduos tinham um apreço muito maior aos idosos. Sim. Porque a cultura impunha isso. Você tem que respeitar o seu avô, a sua avó, porque é uma pessoa mais sábia, uma pessoa que tem já experiência, uma pessoa que cuidou da família, uma pessoa que tem autoridade. Então, nesse caso, a cultura impunha esse grau de moralidade no indivíduo. Hoje em dia, as pessoas não têm mais essa visão, as pessoas perderam essa noção moralista da realidade, entendeu? Então, as pessoas não têm mais esse senso de, como eu posso dizer, essa noção de gratidão que as pessoas tinham antigamente. Uhum. Hoje as pessoas analisam muito mais por um viés materialista. Por que eu vou cuidar de um idoso, sendo que ele vai me causar estresse, vai tomar meu tempo, vai me causar dores de cabeça, perdas financeiras? Antigamente as pessoas tinham um impacto financeiro, mas só que elas desconsideravam mais isso porque a moralidade estava acima. Elas tinham um sentimento de gratidão maior. Entendeu? Até mesmo um sentimento que era atrelado à religião. Deus disse, respeite seus familiares, respeite os seus ascendentes, cuide de sua família. Então, no caso, as pessoas elas eram muito atreladas, elas eram muito regradas por esses mandamentos bíblicos e isso norteava de uma maneira razoável, tanto para os filhos, quanto para os pais, quanto para os avós, a convivência dentro de casa. E os rumos que cada indivíduo vai tomar. Tinha esse senso de coletividade, de um ajudar o outro, de se manterem em uma cooperação, para que no futuro, caso um precise do outro,
acontecer, se viesse a acontecer, esse auxílio mútuo. Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais materialistas, infelizmente, como o Guilherme falou, as pessoas analisam mais por um ponto de vista material, econômico, de que visam sempre a economia, visam sempre a praticidade, e às vezes o indivíduo que lhe ajudou no passado, você desconsidera ele porque ele não é mais útil do ponto de vista financeiro. Você desconsidera, descarta, desvencilha totalmente de si a moralidade, o aspecto da gratidão, que tem sido tão banalizado hoje em dia, infelizmente. Guilherme, eu gostaria de saber também, do seu ponto de vista agora, quais as principais consequências que você enxerga nisso. Além dessa questão da redução da população jovem, a população economicamente ativa, e o aumento concomitante da população envelhecida, o que pode causar também uma crise previdenciária, inclusive. Um dos nossos esquemas de pirâmides preferidos. Exatamente. INSS, né? O que a gente sabe que esse é um esquema de pirâmide? Exatamente. Cara? É aquele escancarado. Como você acha que isso pode se perpetuar? Quais as principais consequências que você enxerga? Tanto no Brasil quanto na Europa, de modo geral. Esse crescimento da população envelhecida, essa redução, ou pelo menos estagnação da população jovem, o que acaba fomentando o aumento da população envelhecida, a população que é inativa economicamente falando, e também, ao mesmo tempo, esses maus tratos, essa negligência ao público idoso. O que você acha a respeito? O que eu acho que pode acontecer? Bem, assim, a gente já vê como que esse tipo de coisa vem acontecendo. Olha, primeiramente no sistema previdenciário, torna a dizer, é o esquema de pirâmide preferido do brasileiro, pelo menos. Legalizado, inclusive. Legalizado, inclusive. Se você tentar fazer isso daí com seus amigos, você vai preso. Mas, olha, a gente vai ter que passar por sucessivas reformas no sistema previdenciário. Esse negócio já está começando já a acontecer e todas elas são extremamente impopulares, o que vai acabar causando muito problema no sistema político atual. Se a gente parar para pensar que o sistema político atual ele funciona de maneira totalmente populista, então como é que tu vai fazer você aí sendo um político para tu implementar um projeto de reforma previdenciária que não desagrade tanta população ao ponto de tu não conseguir mais se reeleger, ou não conseguir colocar um sucessor no teu lugar? Como é que você faz para conseguir fazer isso? Aí vai ter que colocar ali um pão e circo, fazer uma maracutaia para poder tentar entreter as pessoas, né, distrair elas dessas questões que estão acontecendo. Outra coisa que pode, com certeza, pode acontecer se a gente parar para pensar desse ponto de vista, a gente parar para pensar como uma das causas que tem sido a questão do planejamento familiar. Cara, você tem uma diminuição da população, da parcela da população trabalhadora, você tem um aumento muito grande de pessoas que estão precisando de vários auxílios, que estão precisando de vários cuidados. Então, assim, fora a questão do sistema previdenciário, a inflação tende a aumentar muito. Então, até do ponto de vista materialista, essa ideia é ruim. Exatamente, até porque assim, antigamente as pessoas elas encontravam mais benefícios, no caso um benefício afetivo, é um benefício sentimental, no caso, uma reciprocidade, do que, por exemplo, o aspecto econômico. Hoje em dia é muito caro, por exemplo, é muito desvantajoso do ponto de vista econômico você dar à luz um indivíduo. É caríssimo. O preço das fraldas, do leite em pó, do leite líquido, entendeu? Então, assim, realmente é muito desvantajoso, considerando a inflação atual no Brasil, por exemplo, a carga tributária, que é uma das maiores do mundo, se não me engano, a maior. Então, realmente, a gente não pode dizer que a população acabou deixando de lado esse aspecto moralista de você cuidar dos idosos para o aspecto material só por uma questão de enviesamento, então por uma obliteração do próprio caráter, mas também porque isso literalmente é uma situação que pesa no seu bolso. Não compensa ter filhos, ou pelo menos não tantos filhos hoje em dia, com a inflação, com a carga tributária que o Brasil tem, entendeu? A não ser que você ganhe muito. Eu tinha visto uma frase que, por exemplo, era uma pessoa na internet que ela publicou o seguinte, ela disse que aluguéis hoje estão caríssimos. Uma casa, mais ou menos, você compra de 500 mil. Um carro, meia boca, você paga 80 mil nele. Resumindo, a conclusão dessa pessoa é de que, para você ter uma vida ok hoje em dia, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, né? Mas de modo geral no mundo inteiro, você tem que ser uma pessoa que vive muito acima da média para ter uma vida razoável, para ter uma vida minimamente digna, entendeu? Sem muitos luxos, mas também
sem miséria. Você tem uma vida mediana. Você tem que ser uma pessoa que vive muito acima da média. E isso é uma coisa absurda quando a gente consegue imaginar a situação dos idosos, por exemplo, esse cenário de abandono, esse cenário de negligência, porque realmente pesa no bolso da população. Em muitos casos, é claro, a negligência acaba sendo por um mau caratismo, mas também pode ser por questões financeiras, né? E aí... Mas aí tu vai pensar, por exemplo, desculpa te cortar, mas você vai pensar, por exemplo, cara, isso não seria um cálculo meio errado que a pessoa está fazendo, porque se tu parar para prestar atenção, olha, no Canadá, por exemplo, você está tendo uma crise demográfica e há muito tempo o governo canadense está tentando trazer mais imigrantes para tentar dar um bônus demográfico no país para superar alguns problemas que essa crise demográfica está causando. Então, até se a gente parar para pensar nesse ponto de vista, cara, hoje em dia nós estamos vivendo numa fase que é muito próspera da humanidade. Pensar assim, nossa, o meu avô ele teve 11 filhos, mas na época dele, nós não estamos, antes do Plano Real, na época dos meus tios, a minha mãe e meus tios nasceram, nossa, a inflação era quase 100% todo santo dia, e segurança alimentar era uma realidade para todo mundo. Assim, o meu avô foi uma pessoa que viveu da terra a vida inteira, nunca trabalhou em terra própria, sempre foi trabalhando para os outros, e ele conseguiu dar conta de tudo isso. Por que uma pessoa hoje em dia não conseguiria? Hoje em dia, inclusive hoje em dia está muito mais fácil do que na época do meu avô. Hoje em dia você consegue... hoje em dia tem até faculdade online, mano, pela caridade. Justamente por essa questão do desencantamento, né? A decadência dos valores morais e a ascensão da preferência ao aspecto material. Sim. E aí, além disso, como você tinha falado, uma possibilidade de melhoria dessa situação é realmente o que o Canadá fez, essa questão do incentivo fiscal, né? Você vem para cá, traz sua família, gera filhos aqui no território canadense, a gente vai dar escola, a gente vai oferecer serviço de saúde. Todos esses incentivos, eles servem para desenvolver conseguir alcançar esse objetivo, né, de crescimento da população jovem economicamente ativa. Realmente. Poderia ser implementado no Brasil também. E aí, de modo geral, é lamentável, por exemplo, a situação final que resta para os idosos, né, de que, por exemplo, muitas pessoas, justamente por esse processo de desencantamento, de desvalorização dos preceitos morais e privilégio aos valores, ou pelo menos aos fatores econômicos, acabam negligenciando, às vezes você mesmo faz isso propositadamente, né? Você agride o idoso, por exemplo, ou então você simplesmente abandona ele em um asilo. Nesse caso, o asilo, que deveria ser uma forma do governo propiciar uma condição digna para aquele indivíduo, falta verba, falta recursos. Às vezes os profissionais de lá de dentro não são tão humanos assim, entendeu? Falta, cara, mas de novo a gente entrando nessa mesma situação. O vídeo está ficando já muito grande, mas é uma coisa que eu acredito que todo mundo tem que ter esse tipo de consciência, cara. Se você vai esperar qualquer coisa do governo, você pode ter certeza que você vai receber mediocridade. Exatamente. E até porque, olha, se digamos assim, que a gente estivesse vivendo em um país perfeito, nós estivéssemos vivendo sobre um sistema político ideal, se a gente tivesse tudo funcionando às mil maravilhas, ainda assim, cara, dinheiro não dá em árvore. E se desse, seria um problema também, que ia aumentar a inflação de qualquer jeito. E o desmatamento, né? E o desmatamento também, nossa, pela caridade. Então, assim, cara... Não é nem um pouco fácil o governo conseguir custear um sistema de asilos no país. Isso não é um negócio que é simples. O custo, ele não é simplesmente o custo de manter aquele prédio ou os funcionários que estão trabalhando dentro do prédio. Uhum. Tem muito custo que envolve esse tipo de projeto que está para fora dele. Então, nossa, enquanto mais a gente aumentar esse tipo de coisa, pior vai ser a vida do cidadão médio. Pior vai ser a vida do cidadão médio e pior ainda vai ser a vida do idoso. Exatamente. E fora que o Brasil é um dos países mais burocráticos do mundo, e a burocracia abre muita margem para a corrupção, né? Então... A burocracia abre muita margem para a corrupção, enquanto mais burocracia você tem, mais dinheiro você precisa para pagar essa burocracia. E mais pesa no bolso da população economicamente ativa, né? Infelizmente. Então, assim, de modo geral, pessoal, a nossa lição final é o seguinte... Eu não sei como é que vocês, nossos telespectadores, foram educados, foram ensinados pelos seus pais, eu não sei exatamente quais foram as vivências que vocês tiveram, mas uma das soluções, ou pelo menos uma das medidas paliativas que nós podemos dar aqui nesse momento, é de que você reveja os seus valores morais, para ver, por exemplo, a questão da gratidão, não sei se você vai fazer isso por meio de uma análise própria sobre a sua religião, ou por algum valor moral inerente à sua família, mas
Faça essa reflexão filosófica, moral, a respeito das pessoas que contribuíram para essa formação pessoal, profissional, acadêmica. Verifique realmente qual a importância delas no seu desenvolvimento, na sua performance enquanto indivíduo dentro de uma sociedade, para que no futuro você possa retribuir caso esses indivíduos precisem de você. Alguma coisa a declarar, Guilherme? Se inscreva no canal, ative o sininho nas notificações, deixe seu comentário caso você tenha algum. Nos siga também no nosso perfil do Instagram, @reintegrados. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.